Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, de facto, já ontem tivemos a oportunidade de discutir esta questão da eleição do Presidente da República. Aproveito esta oportunidade para voltar a reiterar alguns dos argumentos que ontem aduzi. Nesse sentido, eu considero que o que está a suceder e que se está a agravar em relação às sucessivas eleições do Presidente da República não se trata de facto de um ciclo político, mas trata-se de facto de uma crise do regime. Uma crise do regime. Porque os portugueses se sentem desligados do funcionamento do atual sistema republicano. Devo dizer-vos que quando se lê a Constituição da República Portuguesa e se vê qual é o papel que é reservado ao chefe de Estado republicano, se pode constatar que, de facto, a forma de eleição republicana não permite que ele possa desempenhar estas funções da forma como elas estão descritas do ponto de vista constitucional. Se não reparem, simbolizar a unidade da nação. Não pode simbolizar a unidade da nação. Como se vê neste debate, a esquerda rejeita esse papel constitucional que é atribuído ao Presidente da República. Não o reconhece, a esquerda não o reconhece o professor Cavaco Silva. E, portanto, o que acontece é que, longe de ser um fator de união, da nação portuguesa e do Estado português, é mais um fator de desunião, é mais um fator de divisão entre os portugueses. Porque, vejam bem, a mesma coisa sucedeu quando o Presidente da República foi o Dr. Jorge Sampaio. Também aí a direita portuguesa não se sentia representada no âmbito do desempenho das funções do chefe de Estado. E este é um grave problema que o sistema republicano tem implementado no funcionamento do sistema político e da democracia portuguesa. Em contrapartida, verifiquem o que é que se passa nas monarquias constitucionais europeias, em que o funcionamento das instituições democráticas está perfeitamente regulado e o chefe de Estado funciona como agente de união de todos os cidadãos nacionais. E, portanto, depois verifiquem o que sucede aqui na nossa vizinha Espanha, em que o papel constitucional do rei de Espanha é reconhecido quer à esquerda, quer à direita. O Partido Socialista Espanhol ou o Partido Popular reconhecem essa magistratura de influência, reconhecem esse papel de unidade, reconhecem esse prestígio ao chefe de Estado. E, de facto, permite o funcionamento e permite a unidade da nação espanhola. Vejam o papel relevantíssimo que o monarca representa, por exemplo, na Bélgica, em que é um fator de união em relação a duas comunidades que falam duas línguas diferentes e é o único fator de união desse sistema político. Vejam o prestígio e o fator de união que significa a monarquia no Reino Unido. A mesma coisa em relação à Suécia ou à Noruega. O que é que estes países têm de comum? O que é que estes países têm que Portugal não tem? Vejam bem o que é a nossa história do século XX. A história do século XX em Portugal, que está marcada por revoluções, por golpes de Estado, por descontinuidades do ponto de vista do funcionamento do sistema político e por descontinuidades na nossa estrutura económica. Cada revolução significou um retrocesso do ponto de vista do sistema produtivo, das leis do mercado, da liberdade do mercado, e levámos anos, décadas, a recuperar por cada alteração drástica
que o sistema republicano provoca de 30 em 30 anos, de 40 em 40 anos. Em contrapartida, o sistema monárquico tem demonstrado no norte da Europa, nos países com maior índice de desenvolvimento humano, nos países com maior índice de desenvolvimento económico, tem permitido uma evolução concreta destas sociedades, uma evolução tranquila, destas sociedades, e a instituição monárquica tem sido um fator de estabilidade. Em Portugal, e termino já, Sr. Presidente, em Portugal a Presidência da República é um fator de instabilidade. Eu tenho a certeza que nos próximos meses vou ouvir aqui nesta Casa e também na Assembleia da República uma disputa em que a Presidência da República não será um fator de unidade. A Presidência da República será mais um fator na disputa partidária, na disputa ideológica. E, portanto, em relação à unidade, em relação ao funcionamento das instituições, o sistema republicano não responde às necessidades do país. E esta abstenção, esta falta de dignidade, vejam a campanha eleitoral, foi vergonhosa. Esta falta de dignidade da instituição, da Presidência da República, significa, meus senhores, que este sistema está gasto. Este sistema está gasto e que é necessário, democraticamente, ouvir a população portuguesa em relação à questão do regime.